Então, um dos criminosos pendurado ao lado dele zombava de Jesus. Você não é o Cristo? Salve a você mesmo e depois salve a nós. Mas outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo. Muito bom dia, meus queridos irmãos. Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só conhecimento e sabedoria, mas é também o pão da vida, o pão que alimenta o espírito, o pão que alimenta a alma. Dadas as devidas introduções, um gole no café e bora para a leitura de hoje. Hoje, amigos, eu trago para vocês o livro de Lucas, capítulo 23. O julgamento de Jesus diante de Pilatos. E vamos lá absorver todo esse conhecimento e ver o que as escrituras sagradas têm para nós hoje. Então todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano e afirmando ser ele o próprio Cristo, o rei. Então Pilatos lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como você diz. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: Não vejo crime algum neste homem. Mas eles insistiam. Ele provoca revoltas em toda a Judéia com seus ensinamentos, começando pela Galiléia e agora aqui em Jerusalém. A gente percebe que até o governante, por mais corrupto que fosse, se sentiu pesaroso ao julgar Jesus, pois sabia que ele não tinha mal algum, né? E a covardia humana diante de atitudes injustas, procurar um populismo, procurar aprovação social dos demais, ao invés de fazer aquilo que é certo. Ou, em detrimento da justiça, que sejam pelo menos em favor da misericórdia, e não de uma sentença errônea ou de um julgamento equivocado. Creio eu, né? Continuando. Porque tem uma passagem na Bíblia que diz que está no Antigo Testamento, eu não lembro qual livro exatamente, mas que diz o seguinte: não seja justo em demasia, ou seja, não seja sempre pela justiça. Aqueles que buscam a justiça demais acabam por atrair infortúnios. E aí você pensa, poxa, mas não devo buscar a justiça sempre, com todas as minhas forças, com todo o vigor? E aí em outras passagens, não em uma, mas em outras passagens, vemos misericórdia em detrimento da justiça. Que muitas vezes a justiça seria a punição, mas diversas vezes a gente vê Deus tratar com misericórdia. E ele outra hora vai nos falar assim, com a régua que medires, será julgado. Então, não é que a gente deve ser conivente com o erro ou ser conivente com o pecado, mas a gente tem que ter compaixão e misericórdia para com o pecador. Às vezes, acima até da justiça. Pois assim Deus foi conosco, é conosco. Pois assim Deus é conosco. Um monte de injustos, um monte de pessoas que não têm meritocracia em receber o perdão de Cristo e mesmo assim recebemos. Então, quem somos nós para não ter misericórdia pelo irmão que também erra? Mas aqui não era o caso. Aqui era sem misericórdia e sem justiça. Mas era como tinha que ser. Cristo já esperava, em meio a uma nação de iniquidade, de injustiças e de maldades, ele já esperava isso. Não era novidade para ele. Continuando. Então, ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galiléia ficava sob sua jurisdição. E naqueles dias ele estava em Jerusalém. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, pois tinha ouvido falar a seu respeito,
e esperava havia tempo vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneceram ali, gritando acusações. Ou seja, o próprio povo judeu, ao qual Cristo veio libertar, juntamente com os gentios também, porque ele diz isso, que veio libertar a todos, não só os judeus, mas os judeus, que eram o povo escolhido como exemplo de Deus, foram justamente o povo que mais perseguiu, o povo que mais pesou. Inclusive veremos na hora do julgamento que são eles que votam para que o justo seja crucificado enquanto o bandido seja solto. Os mesmos judeus que negaram a Cristo, não entenderam a mensagem dele e esperam a vinda de um Messias que levantará o terceiro templo de Salomão e libertará os judeus cativos das mãos de governos opressores. Em verdade vos digo, meus irmãos, se não reconheceram o Messias, quem eles esperam? Quem será esse cidadão que trará uma falsa paz e levantará um templo feito de pedra e construído por mãos humanas? Ficamos atentos aí, né, ao decorrer das próximas cenas da história do reino de Deus aqui, porque está tudo acontecendo em tempo real. E, inclusive, entre os rabinos, entre os judeus lá em Israel, já tem lugar, já tem tudo ali, já tem material, já dizem que tem tudo pronto para caso levantem o terceiro templo. Inclusive, acordos e tratados de paz entre essa galerinha ali que a chapa sempre foi quente, né? Então é interessante a gente acompanhar ali como judeus, islâmicos e cristãos vão concordar por um determinado tempo para levantar esse terceiro templo, e isso será um dos sinais da volta do verdadeiro Cristo. Não desse falso Messias aí que os judeus ainda esperam, mas a segunda vinda do verdadeiro Messias. Continuando. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Ou seja, graças a Jesus, até os maiores rivais políticos da época se juntaram, mesmo que seja para ir contra ele. Jesus gerava frutos benéficos em quem quer que seja, não importa. Onde ele passava, de alguma forma, ele ia impactar essas pessoas, ele ia trazer essa energia dele de paz e reconciliação. Mas é isso, né? Dentro da trajetória dele, a qual ele veio cumprir, dentro da missão a qual ele veio cumprir. Continuando. Vocês me trouxeram este homem acusando-o de liderar uma revolta. Eu interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês e vejo que não há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Portanto, ordenei que seja açoitado e soltarei. Era necessário libertar-lhes um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Um grande clamor se levantou das multidões, e a uma só voz gritavam: Mate-o! Solte-nos Barrabás! Esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido assassinato. Pilatos discutiu com ele, depois desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuaram gritando: crucifique-o, crucifique-o, que era a pena mais, vamos dizer assim, dura que poderia ter, né? A mais humilhante, vamos dizer assim. Crucificação era algo para as pessoas mais repudiadas pela sociedade. Pela terceira vez, ele perguntou: por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo nenhum para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. Então, Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigiam. A pedidos dele, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Depois, entregou-lhes para fazerem com ele o que quisessem. Ou seja, eles não
evitaram a justiça em detrimento de misericórdia. Eles evitaram a justiça em detrimento de uma violência sem tamanho, de uma injustiça sem tamanho, porque não era justo a condenação de Cristo, não, ele não havia cometido crime algum, e se fosse fazer justiça, seria Barrabás o crucificado, e não Cristo. Então, como eu disse, se fosse abster da justiça em detrimento de misericórdia, tudo bem, a Bíblia nos instrui a isso. Agora, se abster da justiça em detrimento de mais injustiça, aí, pelo amor de Deus, né? Aí é o grau de perversidade humana, o grau de ambição e de cegueira, pois ali estavam matando a pessoa mais incrível que já passou na Terra, o Rei dos Reis, e o líder que os entregou à população enfurecida fez isso por aprovação social, por ter mais credibilidade entre o povo, entre a sociedade que ele estava. E esses que gritavam, era na verdade, em grande parte deles, era doutores da lei e fariseus que perseguiam a Cristo justamente por Cristo apontar o quanto eles estavam usando das escrituras para manipular a população em detrimento de poder. E foram justamente esses os mais contra Cristo. Então a gente para e pensa, quando a gente vê hoje em dia que muitos usam das escrituras sagradas para criar suas religiões dogmáticas, para criar doutrinas que nada tem a ver com as escrituras sagradas, simplesmente para manipular as pessoas, simplesmente para obter poder. Quão grande será o, não digo nem castigo, mas quão grande será as consequências dos atos dessas pessoas que se utilizam das escrituras sagradas para manipular? Quão cegas estão? Tão cegas quanto os que crucificaram Jesus. Tão cegas quanto aqueles que perseguiram a Jesus e escolheram soltar Barrabás. Enfim, é que eu fico até meio em choque, assim, que eu chego a perder o raciocínio. Quando a gente para e pensa que esses costumes, essa metodologia de manipulação, de manipulação psicológica através das escrituras, pegar as escrituras, deturpando elas e manipular as pessoas, utilizando da carência delas, da fome de espírito, da fome de Deus que as pessoas têm, como isso continua até os dias de hoje, porque as pessoas ficam em zonas de conforto e não buscam conhecer a verdade, não buscam conhecer a palavra, porque se buscassem conhecer a verdade, não se prenderiam a esses sistemas de poderes, não se prenderiam a essas pessoas que têm gana de escravizá-las, não se prenderiam, porque essas pessoas que na verdade usam do poder para escravizar as demais, elas estão também sendo, vamos dizer assim, utilizadas, sendo escravizadas por conta da sua ambição, dos seus desejos, são escravizadas por entidades e potestades que utilizam pessoas em cargos de poder para escravizar a grande massa, a grande parte da humanidade que não tem interesse nenhum em buscar informação, em buscar a verdade, em buscar as boas práticas que foi ensinada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então, quando você vê que Cristo fala, meu povo padece por falta de conhecimento, real, real, falta de conhecimento. Conhecimento é luz, conhecimento da vida. E as pessoas carecem por falta de conhecimento. Então, acredito eu que, para além de dar uma cesta básica, de ajudar as pessoas com bens materiais, ajudar a pessoa com alimento, comida, alimento físico, a gente deve levar conhecimento, porque o conhecimento liberta. A gente deve levar luz para a vida das pessoas, a gente deve levar a palavra de sabedoria, a palavra da verdade. Porque uma vez libertos, eles não passarão mais necessidade. Passam necessidade, pois estão cativos dentro. É um ciclo vicioso, porque assim, o pecado cega, e aí faz com que você não busque a verdade, não busque a informação. E aí você se abunda mais de pecado, que te deixa mais cego, que faz você
se voltar mais ainda para a desinformação, para a ignorância e ignorar a luz. Se voltar mais para as trevas e ignorar a luz. Então se torna um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. Em algum momento, esse ciclo precisa ser quebrado. E não podemos culpar nossos pais que herdaram maldições e costumes e hábitos e pecados e toda a ignorância dos seus pais, dos nossos avós, que herdaram dos bisavós, que herdaram dos tataravós, que a gente vai voltar até Adão e Eva. Então cabe a gente quebrar essa corrente. Quebrar essa corrente sucessiva de erros, de afastamento da luz, de afastamento do pecado. Meus irmãos, vamos entrar lá num assunto aqui um pouco mais profundo. Vou beber até um gole do café aqui. A gente começa a leitura, o Espírito Santo vai despertando a gente, trazendo informação também. E vocês acho que até percebem. Hoje eu comecei um pouco meio lento, meio letárgico. E à medida que a gente vai lendo, a mente vai acordando, vai assimilando e a gente vai despertando. Eu falei que não adianta a gente olhar para trás e querer culpar os pais, ou os avós, ou os bisavós pelo engano herdado, pela mentira perpetuada, pelos erros perpetuados. Se a gente, uma vez enxergando esses erros, enxergando o mal que nos aflige, nós devemos quebrar e corrigir. E não culpar o passado, porque senão voltaríamos em Adão e Eva. E para quem desacredita da hereditariedade passada desde Adão e Eva até os dias de hoje, eu trago para vocês um fato científico muito interessante, que é a respeito da nossa carga mitocondrial do nosso DNA. A carga mitocondrial do DNA, ela passa uma carga genética da mãe para o filho. E não passa do pai, passa apenas da mãe para o filho. E em todas as pessoas do mundo, existe a mesma carga mitocondrial, a mesma. Isso foi um trabalho científico publicado na Science na década de 80. Eu não me lembro agora o nome da mulher que fez essa pesquisa, foi uma cientista, uma doutora, que publicou um artigo numa revista renomada científica, uma revista revisada por pares, e eu vou te falar o nome dela agora, se eu achar aqui. Não encontrei, perdão. Mas enfim, acho que não tenho certeza se era Helena, mas isso não importa, o nome dela agora. Se você procurar aí você vai achar. O que é isso? O que o estudo dela nos mostra? Um estudo da década de 80 publicado na Science. Ela mostra que todos os seres humanos, chinês, aborígene, africano, brasileiro, americano, inuit, todos possuem a mesma carga mitocondrial no seu gene, no seu DNA. Isso nos mostra que todos os seres humanos advêm de um único ancestral, de uma única mulher. E na Bíblia a gente vai ver que quando Deus criou a Eva e Adão deu o nome de Eva, porque ela seria a mãe de todos os humanos, de todos os homens. Logo, a ciência verdadeira, aquela que busca com afinco a verdade, que não tem interesse em manipular as massas, que não está buscando, na verdade, um projeto de poder em detrimento da liberdade do irmão, do próximo, essa ciência, quanto mais ela avança, mais ela nos revela que o caráter de Deus, o pensamento de Deus, a forma como Deus construiu o reino, está toda descrita nas escrituras sagradas. Eva, a mãe de todos. E pós o dilúvio, todos descendemos de Noé. Sei que para uns vai soar absurdo, mas essa é a realidade para quem acredita na Bíblia. Para quem não acredita, cada um com sua verdade. Mas a verdade é essa. A gente carrega no nosso DNA os vestígios da primeira mãe, Eva. A gente carrega no nosso DNA. Então, meus irmãos, imagina quantos acontecimentos não teve, quantos erros não teve, perpetuado, geração após geração, que a gente carregou na nossa carga genética, que a gente trouxe conosco na nossa carga genética. Então, eu trouxe esse assunto só para quê? Para ilustrar
uma curiosidade interessante, e para ilustrar também que coisas boas, mas também coisas ruins são passadas de geração para geração. E que devemos quebrar certos ciclos, certas correntes, como, por exemplo, a corrente do engano. Não é porque os nossos antepassados se equivocaram em diversas atitudes e diversas culturas foram abraçando diversos pecados, diversos erros, que devemos perpetuar esses erros. Devemos buscar a Deus, buscar a verdade. E uma vez que eu digo buscar a verdade, você deve botar em prática. Você aprende com diversas pessoas. A gente aprende com outros seres humanos. É assim que o aprendizado vai se dando e vai passando. Mas, para além da teoria, a gente precisa praticar. A informação você obtém de várias fontes, mas o conhecimento, a sabedoria, vem da prática empírica, vem do conhecimento empírico. Você precisa praticar. Então, uma vez que a nossa geração aqui presente obtém um conhecimento, obtém a verdade, ou a possível verdade, vamos tratar como possibilidade, não vamos fingir que eu não tenho certeza de que ela é completamente verdadeira. Vamos tratar como uma possibilidade de estar certa. Ah, beleza, a gente tem uma teoria aqui. Igual tem a teoria darwinista, que nunca se provou, que pelo contrário, a cada dia que passa se mostra mais fraudulenta. A cada nova evidência que surge se mostra mais fraudulenta. Hoje, a gente não testa tudo, a gente não bota à prova. Antigamente dizia que o apêndice não servia para nada. Hoje já sabemos que o apêndice é uma baita reserva de flora intestinal, que quando você sofre uma caganeira, uma diarreia e a flora intestinal vai toda embora, que é um mecanismo muito interessante de limpagem do organismo, o apêndice é justamente a reserva de flora intestinal que vai ser reposta. Qualquer médico sabe disso. Procura aí conversar com um médico, com alguém que seja responsável com suas palavras e seu conhecimento, e ele te dirá que só manda você tirar o apêndice aquele que cresce o olho no teu bolso, no teu dinheiro. Porque, em verdade, hoje a medicina já sabe que o apêndice é extremamente necessário. Não existe nada desnecessário no nosso corpo humano. A teoria da evolução e da seleção natural, ela se prova totalmente falsa, uma vez que a gente não tem evolução, a gente não tem aprimoramento do organismo. Pelo contrário, as mutações que ocorreram no organismo do ser humano, que tem registro, que tem estudo feito em cima, foram todas... qual é a palavra que se usa? Não foram boas, foram todas deletérias. Foram todas modificações deletérias, prejudiciais, que pode até ter um benefício dentro de uma circunstância muito específica, mas em detrimento daquele benefício tem muito mais mal. Então ela não é evolução, e sim uma involução, e sim um deterioramento, um lixo que foi gerado, um subproduto. Enfim, só disse isso para quê? Porque se a gente bota tudo à prova, então que coloquemos as escrituras sagradas à prova. Se você ainda não olha como eu, que tenho certeza de que as escrituras são reais, que tudo que está aqui é escrito, é inspirado, é dado pelo nosso Pai Criador de todas as coisas, e através dela a gente entende como funciona esse cosmos, como funciona esse universo, e o principal, a gente entende como somos, em essência, como nós funcionamos, para que fomos criados, de onde viemos, para onde vamos, tudo está aqui. Então, se você tem dúvida, te convido ao conhecimento empírico. Bote em prática, faça, pratique, veja os frutos, escolha você, não seja manipulável, não seja doutrinado, não seja conduzido a um fim manipulado, não seja conduzido a resultados manipuláveis. Busque você testar, comprovar, aplicar, e aí sim, a partir da comprovação, da prática, colha os frutos e veja. Faz sentido? Não faz sentido. É real? Não é real. Já te digo de antemão, meus irmãos, tudo isso aqui é real. Quanto mais você buscar, mais você vai encontrar. Não tenha dúvidas. Mas buscar conexão com as escrituras sagradas não tem nada a ver com ir na igreja dia de domingo. Não tem nada a ver com frequentar um templo. Tem a ver com a real busca. E a real busca pode sim ser no templo, pode sim ser dentro de uma igreja,
pode sim ser mergulhado em livros, estudando numa biblioteca, pode ser peregrinando por diversas regiões, conhecendo as essências humanas em suas mais variadas condições e percebendo que tudo que está aqui é mais do que real, que isso explica praticamente toda a essência do ser humano e nos conduz à vida eterna. Então, meus irmãos, fica aí o conselho de um irmão, que é: busque com vontade, busque com determinação, com coragem, e você encontrará a verdade. Não sei qual o meio que você vai chegar nela, mas uma vez que você se determinar a buscar, que você se colocar como principal compromisso, independente se é A ou se é B, se é C ou se é D, eu vou buscar a verdade, eu vou buscar o verdadeiro conhecimento, o conhecimento aplicável, o conhecimento que funciona, que dá para replicar. E aí veja, meus irmãos, veja, porque aqui eu vou te falar, viu? O manual da vida é preciso, ensina sobre tudo, tudo que você imaginar. Então, meus irmãos, é isso. Palavra de hoje, começando a semana aí, espero que possa te motivar a buscar a verdade, te motivar a começar a meditar nas escrituras e, mais do que meditar, aplicá-las. Levar para o campo da prática, levar para o fazer. E você vai ver que, para além da maior carta de gestão emocional que poderia ter sido escrita por algum ser humano, a Bíblia tem a resposta para todas as coisas da vida, para todas as coisas da vida. Não é só para gestão emocional, apesar de que isso, com excelência, vemos no Sermão do Monte, descrito no livro de Mateus. O Sermão do Monte é é a maior escritura, é o maior registro que se tem de gestão emocional na face da Terra. Não há um psicólogo, um psicanalista nos dias de hoje que chegou a um apanhado de postulados mais preciso e mais eficiente do que Jesus Cristo. Então, meus irmãos, partindo deste ponto, que é um ponto, vamos dizer assim, é fácil de enxergar, bem óbvio, bem mamão com açúcar, comece a investigar todos os pontos da Bíblia e verá que esse manual nos instrui a tudo, nos instrui na verdade, nos instrui a de fato termos vida em abundância. O Antigo Testamento é carregado de sabedoria. O Novo Testamento vem com o Espírito de Deus, que é o próprio Espírito do Criador, que é através de Yahushua Hamashia, entendemos a mente do Criador. E uma vez entendendo a mente do Criador, entendemos como é o funcionamento desse mundo e o que ele espera de nós. E termino o vídeo de hoje com essa frase que, para mim, eu acho que é o que deve ser a nossa busca diária, o que deve ser a missão das nossas vidas. O que o Criador de todas as coisas quer de mim? O que aquele que fez tudo se dividiu em múltiplas consciências, e uma dessas múltiplas consciências sou eu, sou Joe. Porque o Pai criou essa consciência única, insubstituível, inigualável nesse mundo, porque cada um é único, cada um é um ser único, é uma parte única da consciência de Deus, que juntando todas forma o todo que é Deus. Mas isso é uma parte, eu sou uma parte única da consciência de Deus, assim como você é uma parte única. Então, a gente deve pensar, tá, somos parte de um mesmo corpo, de um mesmo ser, mas eu sou uma parte única, qual a minha função? O que Deus tem para mim? O que Deus espera de mim? Uma vez buscada essa pergunta, meus irmãos, você aflorará, você despertará em você os seus verdadeiros talentos, aquilo ao qual a sua natureza foi criada. E não tenha dúvidas, meu irmão, este é o maior prazer de todos. Tamo junto, família, é isso aí. Eu espero que possa tocar o seu coração, que você inicie essa jornada aí comigo e que a gente possa juntos buscar desvendar cada vez mais a sabedoria de Deus em detrimento do engano da Babilônia. Que fujamos desse grande engano da Babilônia, que tem pegado a muitos, infelizmente. A gente vê que cada vez mais as pessoas preferem abraçar o engano do que admitirem que estavam erradas e abraçarem a verdade. Eu admito, eu vivi uma vida errada,
uma vida de enganos, mas a partir do momento que eu me comprometi a buscar a verdade, eu não sou o dono da verdade. Longe disso, eu sou um investigador, um buscador aqui, um estudioso. E eu sei que quando eu me comprometi em buscar a verdade, ela vem aparecendo gradativamente, cada vez mais. E eu vos digo, meus irmãos, você não vai encontrar ela nas telinhas aí da TV, do celular ou do computador. Você precisa vir para o mundo real. Parece até irônico, né? Eu falando isso, gravando um vídeo aqui do celular para postar na internet, para milhares de pessoas verem, se Deus quiser e permitir assim que a mensagem chegue a milhares de pessoas. Mas a realidade é, eu uso para propagar a informação, mas a informação só é validada quando ela é trazida para o mundo real. E o mundo real é o dia a dia com os irmãos. E aí, como está o dia a dia? Você está aí numa competição frenética na Babilônia, querendo ser o maior, querendo ser o melhor? Ou você está em comunhão com a natureza, em comunhão com o Espírito, em comunhão com Deus, percebendo o quão devemos ser gratos e o quão afortunados somos, pois somos o herdeiro. Somos os herdeiros de toda a criação. Valeu? Tamo junto, família. É só o começo.